pelo cabelo deles, você já sabe que eles são meio revoltadinhos. Conjunto Angra, gente. Top Rock é o nome do nosso quadro. Eu fui o fundador da banda. Comecei a banda sem nenhum da formação clássica. Eram alguns amigos da faculdade que nenhum veio a participar do disco, nem nada. Santa Marcelina. Na Santa Marcelina. Tô ligado. Um pouco depois, é que na própria Santa Marcelina entrou o André. As pessoas, a formação clássica mesmo, ela veio um pouco depois da origem mesmo, que era eu e alguns amigos ali, né? A banda começou em 91. Isso. Vamos dizer, lá por junho, julho, já comecei a juntar esse pessoal. Aí conheci o Rafael Bittencourt, e aí começou toda a história do Angra a partir dali, que foi mais ou menos no final dos anos 1990. O Kiko entrou, eu acho que foi tipo assim, em fevereiro de 92. O Kiko, eu tinha tido uma banda com ele antes do Angra. Você já tinha tido? Eu Já era amigo das antigas, já então. conhecia ele e tal, há alguns anos. Ele tinha dito que não queria mais fazer heavy metal, que ele queria tocar jazz, meu pai. Então quando eu comecei a formar o Angra, a gente falou várias vezes, pensou, né, em ter o Kiko, mas eu achava que ele ia topar, né? Se você tiver um bom companheiro, um parceiro, como eu tenho o Rafael há tantos anos, porque eu já toco com ele mesmo antes do Angra, acaba se tornando uma coisa de troca mútua, que a gente aprende muito com o outro. E principalmente nós que tivemos formações diferentes, né? O André foi por volta de setembro, outubro. Em outubro de 91, que é o mês do meu aniversário, a banda já estava batizada de Angra, definido o estilo. Já tínhamos convidado, novembro mais ou menos, entrou o Luiz Mariucci. O batera era o Marco Antunes, que participou da primeira demo, participou do processo, né, dos arranjos e tal. Nossa primeira oportunidade foi o interesse da gravadora por um novo trabalho do André. Porque o André havia saído do Viper, e o Viper tinha feito um sucesso lá no Japão, e o André falou, não, você é tecladista, pianista clássico e tal, blá, blá. Quando ele resolveu voltar, ele já estava formando essa banda, nós juntamos as duas ideias. Eu estava formando uma banda, eu já tinha alguns amigos, eu conhecia o Kiko, eu conhecia o Luiz, eu conhecia o Marco, o batera, eu já tinha uma banda bem formada, e eu tinha algumas composições, algumas músicas que eu já estava fazendo. E o André tinha esse contato e essa expectativa da gravadora. Então a gente, na verdade, por isso que ele fala, a gente fundou, quando falam que fundamos junto, foi quando a gente fundiu esses interesses. Pois é, né? Seu nome qual é? Eu sou o André. André. E ele? Kiko? Luiz. Luiz? Rafael. E Rafael. É muito difícil para uma banda de rock, especialmente, começar no Brasil e alcançar uma repercussão internacional. Então, o caminho realmente é você ir para fora e vir para cá. A cozinha, a influência é bem mais heavy mesmo, né? Heavy metal. O André e o Rafael são formados em música clássica, o Kiko já tem uma influência de jazz, de música brasileira também. A gente está sempre aberto para muitas coisas. Então vai desde a coleção de música regional do Marcos Pereira, a Xadê, Black Sabbath, Iron Maiden, Halloween. as bandas de rock são as tradicionais dos anos 70 e 80. Freddie Mercury, o Queen, que é uma banda que, dentro do estilo deles, eles ousaram muito, tentaram de tudo e nunca perderam a própria personalidade. Então, é uma banda que a gente tem assim como uma referência grande. Angels Cry, o primeiro disco foi lançado em 93. No Angels Cry a gente tinha nosso lado de
banda de heavy metal com influências clássicas e com alguma coisa de brasileiro. Heavy metal sim, mas com influência clássica e incorporando ritmos brasileiros. Essa mistura toda faz o som do Angra, que seguiu a trilha do Sepultura e agradou em cheio aos japoneses e europeus. Fiquei sabendo, vendeu bastante também. Aqui no Brasil, o que está mais vendendo pela gravadora. Você pretende fazer algum showzinho assim no Japão também? Incluir assim? Pá. Bom, se Deus quiser, no fim do ano a gente deve estar tentando pisar lá, né? Ver o que rola lá no Japão. Eu acho que é importante pra gente também. Vocês têm essa preocupação também com... Vocês demoraram até certo ponto para... Já tinha o disco, daí vocês foram fazer um show aqui no Brasil e tal. Vocês têm essa pretensão de conquistar o mercado brasileiro ou o mercado brasileiro... Vocês acham que não há necessidade, como vocês têm as portas abertas no exterior? Imagina, a gente dá um valor enorme pro mercado nacional, porque aqui que a gente vive, aqui é o lugar mais fácil de se trabalhar. A gente não tem, por exemplo, dimensão do que nós somos no Japão, por exemplo. A gente não tem controle, a gente não tem proximidade com as coisas que acontecem lá. E aqui não, aqui a gente sente de perto a resposta do público, a gente sabe de imediato se o disco tá na loja, se não tá, se tá saindo, você pode conversar, as pessoas te ligam parabenizando. E é uma coisa assim, é muito mais gratificante, porque o Japão é muito distante, é no outro lado, você entendeu? Literalmente. Exato, e não, é como se não fosse mesmo, sabe? Porque pra gente é muito distante mesmo. Chegam notícias assim que não é a mesma coisa que estão aqui. Deixa eu saber como é que foi o buchicho do lançamento do disco em 93. Lá aqui no Japão, aqui no Brasil, aqui no lá Japão. no Japão, aqui no Japão não, lá no Japão, aqui no Brasil, como é que foi? Bom, lá foi muito bom, né? A gente lançou lá, na primeira semana de lançamento do disco, o disco chegou a 3º lugar nas paradas e hoje a gente já está passando das 80 mil cópias vendidas no Japão. Na verdade, quando a gente começou a trabalhar com a banda, a gente já tinha a intenção de explorar o mercado exterior, né? E daí o fato da gente também cantar em inglês e tocar heavy metal, que é uma música mais universal mesmo, que daria para se trabalhar em outros países. E acabou coincidindo o primeiro contato que a gente teve com uma gravadora foi ser no Japão, a gravadora JVC, onde a gente lançou o nosso primeiro disco. Kiss, o próprio Black Sabbath, até o Slayer, foram bandas que influenciaram muito a gente, então é um orgulho a gente poder estar abrindo esse festival, a gente está muito contente. Vocês são monstrinhos do rock? Talvez os futuros monstros, né? Quem sabe? Vamos torcer, né? Com riffs de puro heavy metal, o Angra abriu com o clássico festival. Isso aqui é inesquecível! Isso é muito bom! É muito demais! Super Bebete! E tá aqui um grupo que faz muito sucesso no Japão, Grupo Angra! Como é que você vai fazer sucesso? Vocês fizeram mais sucesso antes? Fizeram mais sucesso no Japão do que aqui? É verdade. É? A gente agora está chegando a um número de mais de 200 mil discos vendidos no Japão. E que para o mercado japonês é um negócio muito grande, porque eles têm um mercado muito segmentado, né? Então a música, que eles chamam de música doméstica japonesa, é que vende mais lá. Vende quanto a música doméstica lá? Milhões, tá? Mais de milhões. Milhões de discos? É como aqui a música sertaneja ou alguma coisa assim. Mas assim, a gente no cenário rock, assim, no Japão, a gente
foi informado de que hoje em dia nós somos uma banda que já está no segundo escalão, abaixo apenas do Bon Jovi, Guns N' Roses e bandas Que grandes. vende quanto? 500 mil, por aí. 500 mil. A banda brasileira de heavy metal Angra conquistou este ano o mercado internacional com o seu segundo CD. Holy Land é um disco que conta a história dos 500 anos das Américas de forma original, embalada pelo som heavy de influência clássica, pela formação dos próprios músicos. André Matos, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Luiz Mariucci e Ricardo Confessori trouxeram do Japão para o Brasil este ano um disco de ouro e a consagração no mercado europeu, com excelente receptividade da crítica especializada e do público jovem. Salut mes amis. Salut mes amis. Nous sommes Angra. Nous sommes Angra. Time we record an album in Germany, and it's the second turn of a big torture because each time we record an album here we have to spend about 4 months away from home, Brazil. But it's going quite nice. I think it's a nice country regarding like everything works fine, and like they have very good people working in this musical scene. Like the producers we found, Sasha and Charlie, are really great guys. Can I put this, like, you know, especially like music-wise, the European style is more like strict, where everything like in Brazil is more like loose, you know, like the samba kind of feeling. It's not so much like, yeah, this, you know, strict kind of thing, especially like we have it in Germany here. For me it was new style for me, because all of the feeling was different. It was not like Halloween or Iron Maiden or something like that. It was not only heavy metal, because from the first day on I was feeling this different feeling, but maybe it's because of they're Brazilian. The album title is gonna be Holy Land. It's a kind of concept we have for the new album, because we're talking a lot in this new album. We have many songs that are oriented for this sort of conception. It's an album concerning the discovering of America and what happened from that time on till the days of today, you know. So we have Afro-Brazilian percussion rhythms, some European classic music styles, some Indian voices, Indian speeches. We really can say Angel's Cry was the first thing we did, was pretty good for, let's say, the principle of our career, the beginning of our career. It really established the band. But now I can say we found much more our own identity, and I think it's a trail that we're gonna follow from now on.
got a very rich culture for music. I mean, it's like lots of mixture, so it's European colonization. We have the African slave ship time mixed with the Indians, so it's like with a very confusing history of colonization. Salut les amis, nous sommes très musiciens de Brésil et nous sommes ici à Hannover pour gagner la vie. Com essa repercussão lá fora do disco, vocês estão mais tempo no exterior do que no Brasil, né? Como é que está a carreira de vocês? Basicamente, a gente trabalha mais tempo lá fora do que aqui. A gente acabou de voltar da Europa faz uma semana. Ficamos 40 dias lá, a gente fez 23 shows. Rodamos praticamente a Europa inteira, né? Europa inteira. E principalmente na França, onde o mercado é bastante forte pra gente fez shows maiores. Muchas gracias más una vez por esta corrida tan grande en Argentina. Esto es lindo. Em 9 anos de pauleira pura, o Angra já vendeu 1 milhão de CDs. Todos os integrantes são paulistanos, mas a banda só canta em inglês. Não se deve confundir com nenhum tipo de falta de patriotismo, nenhuma coisa desse tipo, porque na música mesmo a gente costuma, inclusive, unificar um pouco do que é música brasileira e do que é a própria música do rock, né? Então, o inglês é uma língua que cabe melhor para esse tipo de música. A banda é heavy metal, mas nas horas vagas você faz um pouquinho de MPB, é isso? É, a gente, todos somos músicos antes de mais nada, né? Então a gente gosta de qualquer tipo de música no fundo. Estudamos MPB, música clássica, o rock. O Angra já vendeu 1 milhão de CDs, mas a maior fatia foi consumida justamente onde a maioria não entende nem o inglês. A gente conseguiu disco de ouro lá no Japão, a gente sempre vai fazer turnê lá. Então o pessoal, o gosto, né, caiu no gosto lá. A gente sabia que no Brasil havia uma carência muito grande de gravadoras e de estrutura mesmo para poder fazer show, para tocar. E, enfim, lá fora essa estrutura já estava montada, né? Justo hoje, a banda viaja para se apresentar no Chile. Vai lá. Moreiro do Angra. Eu sou Rafael Bittencourt do Angra. E fica ligado aí que vocês vão saber as novidades do Angra e o que a gente está pensando em fazer no nosso futuro. Valeu, galera. Daqui a pouco. Situação com os outros 3 integrantes é difícil a gente falar, porque faz uns 10 meses que a gente praticamente não se fala. Porque eles tiveram uma atitude de se resguardar e aí foram lá e assinaram a rescisão no contrato que eles tinham com o empresário da banda e nunca nos comunicaram que estavam saindo da banda ou qualquer coisa assim. Então por isso que também essa separação foi mais ou menos uma surpresa pra gente, né? Que o fim da banda foi dessa forma, foi uma coisa bem chata assim pra gente. Porque na época de toda essa história, eu e o Kiko nos sentimos bastante excluídos e a gente se desanimou bastante. E os fãs estão nos incentivando ao máximo a continuar o que foi começado, a manter o estilo, manter o padrão, manter o heavy metal nacional lá fora e sendo representado. E especialmente porque nós temos muitos talentos aí no Brasil e que começaram muitas vezes motivados pelo Angra. Então a gente está sendo uma boa maneira da gente dar continuidade a isso. A gente vai fazer o melhor possível para trazer boa música para vocês de novo, em breve. A gente teve problemas dentro da banda, principalmente com o lado mais empresarial, né? E a banda acabou tendo opiniões diferentes, quer dizer, 3 optaram por um tipo de atitude mais radical
e o resto optou por continuar com o mesmo empresário. Então, na verdade, assim, eu não acho que a banda tenha acabado. Na verdade, o que houve foi uma cisão, foi uma separação, né? E os três que saíram, realmente a gente, no caso fui eu, o baterista, Ricardo, o Luiz, o baixista, a gente optou por não ficar com o nome Angra, né? Por vários motivos. Primeiro, porque o nome pertence de fato ao empresário, né? Esse nome ele foi registrado pelo empresário, então a gente teria que entrar numa briga judicial para tentar conseguir um nome. Eu acho que é uma coisa que não vale a pena. Segundo, porque eu acho que seria um pouco estranho, né? A banda se dividiu e o Angra eram 5, então assim, só 3 continuarem a banda com o nome e ter 2 outros membros que não teriam nada a ver, trairia um pouco daquilo que foi o ideal da banda desde o começo. Então assim, não foi uma decisão fácil de ser tomada, não foi uma coisa que foi feita do dia pra noite, foi uma coisa muito pensada, que doeu muito também pra gente. E claro que as pessoas que recebem a notícia de repente ficam chocadas, mas é como eu falei, aos poucos essa névoa vai se dissipando e todo mundo vai entender um pouco mais o porquê de tudo isso. E principalmente na hora que a gente chegar com uma música nova, eu acho que vai ficar muito mais claro para todo mundo o porquê de tudo isso. E a única coisa que eu posso dizer é que ninguém vai ficar na mão, é que os nossos fãs estão sempre aqui no coração da gente e a gente vai continuar tocando esse barco para frente, sim, porque agora mais do que nunca é uma questão de honra, a gente não vai abandonar ninguém e podem esperar que pro ano 2001 a gente está entrando para matar. Bonsoir, merci, à bientôt, salut et à la prochaine. Salut. Um dos pontos altos do Angra ou não? Então, cara, eu acho que é o disco que botou o Angra fora da curva, né? Conceitual. Fez o Angra se tornar um ponto fora da curva, né? Porque é um disco cheio de detalhes, né? Conceitual. Tem toda uma história, né, Tem cara? toda uma Cruzadas, história. remete às cruzadas. A princípio, apenas André sairia da banda e o Angra já tinha interesse em chamar Edu para gravar os vocais no disco Fireworks de 1999. O Rafael Bittencourt, ele fez um projeto, né, dentro de todo o conceito das músicas, muito bem feito. O cara amarrou, né? É monstro, assim, para construção de letras e música também, harmonia, né? Então ele foi o cara que idealizou esse projeto, né? E construiu toda essa história, né? E aí a banda tava assim, entrosadaça, né? E aí todo mundo junto com o mesmo espírito, né? Você compôs bastante também. Compôs bastante, com fez muita Kiko, coisa. Né? Com todos eles, né? Foi Em 1999, o ícone do metal brasileiro Angra sofreu uma ruptura após algumas complicações envolvendo o empresário da banda.
o baterista Ricardo Confessori, o baixista Luiz Mariucci e o vocalista André Matos estavam em conflito com os demais integrantes. O primeiro show com a banda foi realizado no dia 2 de novembro de 2001 em Maringá, no Paraná, como início de uma turnê mundial para divulgar o disco Rebirth, que marcava o renascimento da banda com a nova formação. Nova Era. Fica lá ensaiando. Grupo Angra, vem pra cá! Aonde vocês estiveram? Na Europa? A gente fez uma turnê na Europa agora, né? Ficou um mês, foi em abril, né? Foi agora em março. Você não lembra? Não, foi em março. A gente passou pela Alemanha, passou pela Suíça, pela Holanda, pela França, pela Espanha e pela Itália. Assim, ritmos brasileiros, né? Que o Kiko, ele manja muito disso também. Kiko né? toca qualquer coisa, o cara desgraçado. é monstro, né? Então, assim, o Kiko e o Rafael, eles conseguiram trazer toda essa experiência que eles já tinham, né? Eu, Aquiles e o Felipe, a gente completou. Rebirth teve mais de 100 mil cópias vendidas e a voz de Edu Falaschi passou a ser considerado um dos timbres mais bonitos do metal melódico ao redor do mundo. Though the scene were indeed just sad, only prayers were taken in. A revista japonesa Burn elegeu o Edu como a melhor voz do metal por 5 anos consecutivos. Então veio o citado DVD em 2003, um Via Funchal lotado marcou a história da banda com um excelente registro Rebirth World Tour live em São Paulo. O Edu foi peça fundamental do disco Temple of Shadows, onde ele teve autoria em 4 canções: Spread Your Fire, Angels and Demons, Gate 13, além da autoria integral da música Wishing Well. Considerado um dos melhores discos brasileiros de metal de todos os tempos, o Temple of Shadows conseguiu ali diversos prêmios de álbum do ano e o Edu conseguiu também diversas indicações como o melhor vocalista brasileiro de 2004. Com o João Carlos Martins, a produção é maior porque é um DVD, né? Claro. Veio o Kai Hansen pro Brasil, né? A Sabine, os dois que são do disco. A galera pede muito o Milton Nascimento, né, meu? Porque ele gravou no Temple of Shadows. Tentamos, cara. Aliás, eu até falei primeira mão aqui, eu não falei pra ninguém ainda, nenhuma entrevista, nada, que não vai rolar. 2019, então a prioridade agora é a turnê com o Temple of Shadows. Prioridade tocando o Temple of Shadows, né? A turnê Temple of Shadows em concert. Cidades menores com orquestra menor, né? Recebo muito contato com fã através do Face e do Instagram, né? E respondo mesmo, né, com a galera, tá? Direto os caras, pô, Edu, cara, eu te xinguei pra caramba, não sei o quê. Eu fui um dos caras que te detonou, pô, desculpa. Cara, sensacional. Pô, cara, mas agora eu te admiro mais ainda, isso aqui. Então eu acabo
Tô ficando brother dos caras que, que me detonaram. Pra acabar essa entrevista, chegou uma almofada que você ainda não viu. Cara, não é isso? Eu quero que você abra essa almofada pra gente terminar esse programa, cara. Então, velho. Da Rock Use. Da Rock Use, eles Ele fez essa do The Who também. Sensacional. A banda se apresentou no dia 9 de setembro com a participação da cantora Tarja Turunen, que era do Nightwish. Em resumo, a apresentação foi desastrosa. A qualidade do som era tremendamente abaixo da estrutura do palco mundo e o desempenho de Edu foi criticado sem nenhuma piedade. Até mesmo Tara errou sua entrada na canção e pediu para executar novamente. A triste apresentação do Rock in Rio foi a última com o Edu como vocalista. O festival receberia o cantor novamente alguns anos depois, marcando uma grande volta por cima. Não existe arte aqui pra ninguém. Vou mostrar agora a primeira vez, né? Que é a minha camiseta nova. Que legal. Que vai vender na. Eu vou mostrar aqui, então com licença, hein, meu? Ah, que maneiríssimo, cara. Essa é a arte que vai sair na camiseta e o backdrop, né? A parada toda teatral do show, né? Que a gente usa pra montar o palco, vai ser tudo Que legal. Nessa arte aí. Muito obrigado, velho, cara, por ter vindo. Você mais uma vez. Que as portas estão sempre abertas para um cara como você. Energia positiva, alto astral, né? Essa é a ideia. Eu sempre prezo por isso. Essa é a ideia, meu. E quebra tudo, menos as cordas vocais. Não, agora tá. Relacionamento também, muita coisa da parte administrativa da banda, que na época piorava a relação dos integrantes, que era um grande erro e tal. Mas eu nunca falei mal, assim, nunca cheguei na mídia e critiquei o Angra ou meti a boca no Angra, porque, digo, na história, na banda, porque eu fiz parte disso aí, né? Ajudei a construir, fiquei 12 anos lá e tenho um maior orgulho mesmo de tudo que eu aprendi, cara, independente de todos os problemas que tivemos internos, assim. Mas, cara, eu aprendi muito com o Kiko. Vocês gravaram o último álbum, foi em 2014, é isso? Isso. Nesse ínterim, o que aconteceu? Bom, eu acredito que a gente vem se reorganizando, né? A banda vem se transformando e agora consolidou a formação e as transformações. A última foi a saída do Kiko, que também gerou da gente assim, um empenho de se reorganizar, a entrada de um novo membro, um tempo para adaptação, né? E agora a gente está com força total, muito animados com o disco. It's time for you to face the day.
de 2014 Sim. é um disco conceitual, dá pra gente falar isso? É um disco Tem conceitual. um fator que une ali o Tem álbum. uma como história que une, pode-se dizer. De onde vem essa? É uma influência do progressivo, já que a gente tá falando do rock progressivo? Acho que sim. Certamente. Mas assim, no último disco, no Secret Garden, assim, eu dividi bastante com o próprio Fábio, porque a situação do Fábio, a relação do Fábio com o Angra não estava super definida. Né? Hoje tá? Hoje tá. Ele é o vocalista da banda? Ele é o vocalista e já se mostrou um cara muito legal de se trabalhar, entendeu? Um cara sempre com boa vontade. Desde 2014, desde o processo do último disco até agora, ele mostrou várias vezes, em atitudes, o quanto ele é comprometido com o Angra. Como ele é um cara meio quietão, a gente também não sabia direito qual era dele, né? Mas com algumas atitudes a gente percebeu o quanto ele é comprometido. Ele tá envolvido, não é parado. Tá envolvido. Ele mora na Itália ou não? Só pra saber. Tá? Qual que é o seu nome? Bom, eu sou Rafael Bittencourt. Rafael, é o Rafa, famoso Rafa. Kiko Loureiro. Eu sou Felipe Andreoli. Eu sou Fábio Leone. Eu sou o Bruno Valverde. Sim. Isso. Por quê? O público japonês, vocês acham que é um dos melhores que tem? Cara, a nossa história começou no Japão. A gente começou a banda aqui no Brasil e tal. Não tinha ninguém interessado na nossa música. A não ser... Sério? Sério. No começo da banda, em 91. E a gente tinha um contato com a gravadora japonesa, o JVC, e eles gostaram do nosso trabalho, eles ajudaram a financiar o primeiro disco e tudo mais. Então a ideia, o primeiro disco, ele inicialmente só foi lançado no Japão e na Europa, em alguns países da Europa. Vocês não imaginam o quanto amo sua música. Pela música. Bienvenidos a Chile. Tu e Filipe fazem parte da raiz dos Angra, mas como é que foi preparar um álbum pela primeira vez sem o Kiko? No primeiro momento eu fiquei preocupado, porque ele sempre foi meu parceiro de composição e tal. E a solução que eu encontrei foi justamente envolver todos no processo da composição, conseguir o melhor de cada um, né? E eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tive, porque eu substituí o Kiko, o parceiro, por outros 4. E eu acho que a gente conseguiu então um álbum, eu acho que é o álbum, um dos álbuns mais criativos, mais bem trabalhados. É um álbum que representa bem o que a banda é hoje. É um álbum que todos da banda podem se orgulhar, porque todos se veem representados, todos se veem sua música, né, seu estilo ali documentado. Então, no começo foi um pouco preocupante, mas logo que nós começamos eu percebi que eu tinha um material muito bom nas mãos. Cantare. Quanto é importante então para a banda esse novo álbum? É o álbum mais importante da minha carreira, eu acredito. É o 9º, por acaso, não? É o 9º. É o 9º. Todo de estúdio. Porque eu acho que é o mais importante, assim, para a carreira do Angra, obviamente, por várias razões, também para mim individualmente, né? Porque é o primeiro que eu sou o único da formação clássica original lá, né? E isso já é por ser uma aprovação, né? Porque
Tem muita gente que fala, o Kiko saiu, já desanima, e cada vez que sai um, claro, o artista lá, o músico, cativa o público, e quando ele vai embora, aquele público que ele cativou se sente órfão, né? New day, sunrise, sound the trumpets of the dawn, far away for a while. I hear the angels silent call, the silent call. No fim das contas, o álbum se chama Omni. Que eu não sei o que é. Omni quer dizer tudo. Tudo. Em latim. Em latim, tá? Então, assim, a grande verdade é o Angra como um todo, né, essa energia, tentando resgatar a energia que nos inspira, a energia que nos motiva, o amor pela música e o trabalho coletivo, o todo dentro da banda também, tipo, tendo um pouquinho de cada um lá, sabe? A força da união. O Omni com essa força de união. Então, é um momento, assim, que a gente está com tanta expectativa quanto o próprio público, de mostrar logo, de compartilhar, de poder falar das músicas. Ontem eu recebi a grande notícia que o Angra chegou no Brasil Viral 50, no top 50 viral do Spotify. Tá aqui. E hoje eu abro aqui, de novo, tá lá no primeiro lugar ainda. Que é Sandy. Como é que foi a reação lá no Brasil? Aqui pouca gente eu conhece, não é? Mas como é que foi lá no Brasil a reação de ter Bom, o fã, não sei como que é aqui em Portugal, mas o fã de heavy metal no Brasil, ele é muito conservador, né? E ele reclama antes de saber do que se trata, né? Quando eles souberam essa notícia, eles houve um pouco de resistência, né? De rejeição. Mas logo que eles ouviram a música e perceberam que ela tem um contexto para estar ali, né? A voz da Sandy, ela tem um propósito ali. Eles logo aceitaram e gostaram muito.
see the stars in your eyes, bold in the face of future. Nice is the weather outside, but I'm still home. Eu acho que são algumas músicas que tem uma coisa diferente, né, no Soul do Angra, assim, influência brasileira, influência progressiva, uma coisa, vamos dizer assim, única, que o Angra faz, né, que não é uma coisa que a gente puxou de Iron Maiden, nem de Halloween, nem de Metallica, é uma coisa que eu diria que é a essência do Angra. The stars in your eyes, bold in the face of future. Nice is the weather outside. Angra, beijo, amo vocês. Angra demais! Waiting for the rain. Tô aqui desde, sei lá, cheguei aqui meio-dia e meia, 1h da tarde pra esse show. O Angra, 3 anos sou fã. Foi o Angra que me fez escutar o Power Metal. E tô numa expectativa bonito, isso é bom demais. Uma expectativa com o show. Amo você.